Salve, salve nação rubro-negra, vamos que vamos, vamos com tudo, vamos pra cima. O Danilo chegou, Gente, pra fechar o pacote de compras do Flamengo, só falta o Jorginho. Mas tudo isso e muito mais aqui no canal, bem posicionado. E você, na moral, na humildade, não esquece, fortalece aquele like aqui, que ajuda muito o nosso trabalho, muito. E claro, se você por acaso, só por acaso não for inscrito, aproveita esse iniciozinho e se inscreva. Você não vai se arrepender porque você vai se manter super bem informado aqui no canal, bem posicionado. Mas rapaziada, a parada é o seguinte, o Flamengo entra em campo amanhã e tem tudo para entrar com o pé na porta. Por quê? O Flamengo joga com força máxima, usando o jogo de amanhã como preparação para o jogo contra o Botafogo. Em todas as mídias e as minhas fontes estão dizendo que o Felipe Luiz está fissurado em ganhar o Botafogo. Não que o jogo de amanhã não seja importante, mas ninguém tira da cabeça dele aquela sapatada que o Botafogo deu na gente, de 4-0. Sem contar que o Botafogo no ano passado ganhou a gente no Campeonato Brasileiro, tanto no primeiro turno quanto no segundo, sendo o segundo uma goleada. Meu parceiro, então é o seguinte, o Flamengo quer dar o troco, liderado, claro, pelo Felipe Luiz, não vai ficar barato aquela goleada. Assim como naquele jogo o Flamengo só tinha 3 titulares, inclusive o Arrascaeta saiu machucado daquele jogo, dessa vez o Felipe Luiz e o Flamengo não estão nem aí, que não tem Luiz Henrique, que não tem Almada, que o Tiquinho foi pro Santos. Cada um com seus problemas. Se naquele perrengue o Flamengo se virou, dessa vez é a vez do Botafogo se virar. Não tem técnico? Sinto muito. Vamos pra cima com tudo. E mais, o Flamengo pode faturar, em caso de vitória de título, 12 milhões de reais nesse jogo contra o Botafogo. Então você imagina, pela participação nesse jogo final, nessa final, né, nessa decisão, o Flamengo e o Botafogo já faturam 6 milhões de reais. E a premiação para quem for o campeão é de $1 milhão. Fazendo a conversão da moeda, vai dar mais ou menos 6 milhões de reais. Então o Flamengo em um jogo pode faturar 12 milhões. Basta saber se o Felipe Luiz tá focado, eu acho que tá muito focado. E detalhe, o Felipe Luiz está fazendo toda uma preparação especial para pegar o Botafogo, afinal de contas é o time a ser batido esse ano, mesmo com os desfalques. E mais, a gente sabe que no final das contas, quem lembra que o JJ teve mais títulos que derrota? Lembrando que 2 desses títulos eram Supercopa do Brasil e Supercopa do Brasil e Alta Supercopa, fugiu o nome, que ganha a Libertadores. Então assim, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Carioca e ganhou as 2 Supercopas. E o JJ só tinha 4 derrotas. E até hoje a gente lembra, nossa, o JJ foi embora com mais títulos do que derrotas. E assim o Felipe Luiz quer construir a sua carreira. Hoje ele já tem um título e uma derrota. Então ele quer muito conquistar esse título. E aí a conta do Felipe é assim, ó, dois títulos e apenas uma derrota. Ficou lá no ano passado e vamos pra cima, vamos com tudo. Claro, vai com força máxima. Juninho é o centroavante, Bruno Henrique, Luiz Araújo, com certeza vai estar essa tropa lá de titular. Quem acabou de ser apresentado e não pode ser inscrito? Danilo. Ele foi inscrito agora, acabou de sair contrato agora e ele não pode jogar amanhã, porque não dá tempo dos trâmites da papelada. E também nem entendeu com o time. Mas, por exemplo, o Danilo, se quiser, pode jogar no domingo. Lembrando que o Danilo fez a sua última partida pela Juve na semana passada contra o Napoli. Então, assim, pro Danilo é meio de temporada, então ele tá voando. Então se o Felipe Luiz simplesmente cismar de escalar o Danilo contra o Botafogo, ele pode, porque assinou o contrato hoje, entra no bid amanhã, até dia 2, liberadíssimo. Lembrando que depois do dia 2 tem mais um jogo pelo Campeonato Carioca, e aí sim deve ser a rapaziada que não jogou contra o Botafogo e nem fez essa sequência. A gente acaba de pegar o Volta Redonda, vai pegar amanhã mais um time do Campeonato Carioca e depois pega o Botafogo. Como joga quinta e domingo, é bem provável que amanhã, depois dos testes do Felipe Luiz,
saiam os titulares, né? Já começa a entrar aquele mexidão, depois da partida já, digamos, o resultado já feito. E aí contra o Botafogo entra todo mundo 0 km. E aí só na quarta deve entrar em campo aqueles que não jogaram. Aí pode botar Juninho, pode botar Danilo, deve ser um mistão. Mas, gente, por hora, para fechar o elenco rubro-negro, só falta o Jorginho. Gente, um meio de campo espetacular, uma zaga espetacular, as laterais estão muito fortes. A gente sabe que o Danilo veio para a função de zagueiro, mas a vida inteira ele foi lateral direito, né, gente? Então, enquanto não vendeu o Wesley, ele vai ser zagueiro. Se por acaso o Wesley sair, é bem provável que ele seja lateral direito. Olha só como que a gente vai disputar o Super Mundial! Gente, presta atenção. A escalação dos sonhos, Alexandre, Juventus, Danilo, Juventus, Léo Ortiz e Léo Pereira. Olha só essa zaga. Vocês têm noção do tamanho da nossa zaga, gente? Aí você pega o meio de campo, De La Cruz, Eric Pulgar, são seleções, e Gerson. Olha esse meio de campo. Imagina o Flamengo num 4-3-3, gente. Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandre. Trinca de volantes. Trinca de volantes. Gerson, Eric Pulgar e De La Cruz. É 4-3-3. Os três avançados. Arrascaeta, à frente dos atacantes. Pode ser um Bruno Henrique e um Pedro lá no Mundial, que até lá com certeza está recuperado. Enquanto o Pedro não joga, pode ser um Bruno Henrique e Luiz Araújo. Ou melhor, o Plata tem sido o parceiro ideal do Bruno Henrique. Plata, Bruno Henrique e Arrascaeta, gente. Inacreditável. E se quiser deixar esse meio de campo indecente, pega o Arrascaeta, põe próximo, quase do lado do Bruno Henrique e bota o Jorginho no meio de campo. Já imaginou? Jorginho, Gerson, De La Cruz e Eric Pulgar. Mas não 4-4-2, jogando, por exemplo, contra o Chelsea, que é um time da primeira prateleira do futebol mundial. E claro, para encarar um Chelsea da vida, o time precisa jogar um pouco mais fechado, digamos assim, com a posse de bola, propondo o jogo. Mete um Pedro lá no ataque, um Bruno Henrique do lado e simplesmente faz um 4-4-2. O Bruno Henrique com um pouquinho mais de espaço, o Pedro centralizado. Isso não é um time, isso é uma seleção. E só dando uma pitadinha, porque acabou de terminar a fase de grupos. Fase de grupos não, né? Não sei como chama essa nova Champions. Mas a nova Champions acabou de terminar a primeira fase, onde dos gigantes europeus eu senti falta do Red Bull Leipzig, que ficou de fora dos playoffs, e do Girona, que vinha havendo uma crescente muito boa. O Girona, que revelou o Savinho, estava muito bem, mas depois o time foi completamente desmontado e não se classificou para os playoffs. O City, que estava num perrengue danado para se classificar, conseguiu a classificação e pode pegar simplesmente na próxima fase, que é antes das oitavas. Essa nova Champions ela tem uma fase antes das oitavas, e aí nesse playoff antes das oitavas vai ser Real Madrid, City e Bayern de Munique. Tá bom para você, meu querido? Simplesmente os três gigantescos da Europa. Não cabe nessa mão a quantidade de Champions League. O Bayern de Munique tem um montão, o City tem uma, o Real Madrid nem se fala. E esses três vão se enfrentar. Ainda entra nessa conta o Celtic. Mas coitado do Celtic, né? O Celtic está lascado. As opções para o Celtic, que está nesse quarteto: Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Então, galera, obrigado pela moral, obrigado até aqui. Lembrando, o PSG também passou, que era um time que estava ali meio capenga, mas acabou passando todo mundo, e a próxima fase da Champions vai ser deliciosa. E já convido vocês que vai rolar uma live daqui a pouquinho falando só de Champions League. Afinal de contas, posicionamento é tudo. Tamo junto, até a próxima.